Muito boa noite, seguidores da página Ecoando a Voz dos Mártires. Déa Fernandes começando essa live exatamente às 21h59 dessa quarta-feira, num dia que está sendo complicado para os conservadores aí no Brasil. Vários conservadores estão tentando fazer live e não conseguem. Eu acabei, inclusive hoje eu ia fazer live num grande canal, tá, conservador, que tem milhares de inscritos no YouTube, e ele não conseguiu conexão. Depois eu tentei com outro canal que ia me ajudar nessa live, né, que ia participar, né, melhor dizendo, o canal da Claudinha, do Nunca Te Contaram, Mas Eu Conto, e ela também não conseguiu conectar. Então, a gente está passando um momento assim bem complicado. Boa noite, Lucas Araújo. E ela me disse, inclusive me enviou o link informando que a Bia Kisses também está tentando fazer uma live agora, exatamente agora, e está com dificuldade. E a conversa é que está havendo censura. Boa noite, Gleidson. Boa noite, Edson. Muito boa noite para todos vocês. Então, me parece que é censura mesmo, né? Como é que pode bugar só canal de conservador? Porém, eu acabei tendo sorte, né? E estou conseguindo fazer aqui pela página Ecoando a Voz dos Mártires. Boa noite, Nádia. Nádia, boa noite, Verônica Botelho, querida, que está sempre comigo lá no Instagram. Boa noite. Então, gente, para quem não me conhece, Déa Fernandes, advogada, jornalista, internacionalista, presidente da ONG Ecoando a Voz dos Mártires, uma instituição de direitos humanos que trabalha a temática de violação de direitos humanos e perseguição religiosa no mundo muçulmano. Boa noite, Cá. Gente, hoje eu estou assim muito chateada, muito angustiada. Desculpa, minha câmera, hoje meu tripé está tudo ruim aqui, mas enfim. Vocês devem ter tomado ciência, talvez por alguns poucos canais, que houve eu não sei nem rotular, gente, o que aconteceu em Moçambique. Isto porque isso já vem acontecendo desde 2017, vem acontecendo massacres sucessivos em Moçambique desde 2017, e o grupo que está à frente desses massacres já se submeteu ao Estado Islâmico, já proclamou ser uma filial do Estado Islâmico ali naquela região do sul da África, levando terror para a população moçambicana lá ao norte, e principalmente as comunidades cristãs. Porém, hoje não, de sexta até domingo, ocorreu uma barbárie que, gente, era para o mundo todo. E boa noite a todo mundo que está entrando, mas hoje eu estou muito assim, sabe, muito triste, muito revoltada, tudo junto. O mundo todo era para dar manchete e para trazer essa situação gravíssima que está acontecendo em Moçambique, país africano. Eu já fiz, inclusive, uma live aqui sobre Moçambique, vou colocar o link aqui. Porém, de sexta até domingo, houve numa aldeia chamada Muatide, eu não sei se fala dessa forma, né, que fica no norte de Moçambique, esse grupo muçulmano, segundo estações de rádio, segundo a imprensa, BBC, Al Jazeera e outros jornais, inclusive o The Times, informaram que, apesar de não conseguirem confirmar o ataque, olha o absurdo, né? Eles dizem que não conseguiram confirmar o ataque. Foi Al Jazeera, The Times e a BBC. Porém, num outro jornal, deixa eu ver o nome dele, é aquele DW, é um jornal alemão. Eu estava aqui com esse jornal aberto, porque eu li vários jornais para entender melhor o que está acontecendo. E o triste é que o que eu vejo é que já tem um bispo lá daquela região que deu entrevista para um jornal alemão, tá? Dizendo que realmente houve um massacre, que seres humanos foram levados da sua aldeia
para um campo de futebol e nesse campo foram decapitados, não se sabe o número. Esse bispo, ele deu entrevista e ele diz que ele não tem como precisar o número de mortos nessa ação jihadista, porque a aldeia toda, entre aspas, desapareceu. Quem conseguiu fugir, fugiu. Quem não conseguiu fugir, foi decapitado. Mulheres foram sequestradas. E ele disse que não tem como, atualmente, precisar um número de mortos. Tem divulgação, né? Tem informação que diz que pode chegar a 100 de mortos. Porém, não há confirmação. O que se sabe até o momento é que mais de 50 seres humanos foram assassinados covardemente, né? E o que entristece, gente, é que diante de uma barbárie dessa, tá? Diante de uma barbárie que já vem acontecendo há tempos, como pode grandes jornais como Al Jazeera, BBC e outros mais dizerem que não conseguiram confirmar o ataque, que estão tentando confirmar o ataque quando autoridades locais já confirmam esse ataque odioso. Mas é bom lembrar que BBC, Al Jazeera, a gente já sabe quem controla, eu não preciso nem entrar em detalhes aqui. Mas o bispo de Pemba já assegurou às estações de rádio e à televisão que as operações armadas estão sendo há algum tempo já constantes naquela região e que na última semana, só na última semana, 11 aldeias foram atacadas. 11 aldeias. Então vocês vejam como a situação está séria e infelizmente a imprensa não está trazendo essa situação, né? E o bispo diz o seguinte, que esses muçulmanos que são ligados ao Estado Islâmico estão arrasando tudo que encontram pela frente, estão destruindo casas, bens públicos, estão matando pessoas e estão raptando meninas principalmente. Então entendam bem, queridos, vocês que estão me assistindo, eu não vou me alongar nessa live porque eu gostaria que viralizasse, mas entendam bem, o mesmo que o Estado Islâmico fez quando começou o seu califado do terror, o mesmo que ele fez de sequestrar, escravizar meninas cristãs, meninas yazidis, ele também, o Estado Islâmico também, ou melhor, essa filial do Estado Islâmico também está fazendo, não somente na Nigéria, como era de um tempo, há bastante tempo, mas agora eles estão fazendo em Moçambique. E a gente sabe, quem conhece a forma de atuação do Estado Islâmico sabe que eles escravizam sexualmente meninas, principalmente cristãs ou de outras correntes religiosas, porque não se pode escravizar sexualmente uma menina muçulmana. Então, enquanto a gente está aqui ouvindo tanta bobagem nos meios de comunicação, principalmente em relação à eleição de Trump, que está sendo fraudada lá pela extrema esquerda, mas num momento desse em que era para o mundo parar, para socorrer essa população que está sendo atacada por muçulmanos, por um grupo muçulmano vinculado ao Estado Islâmico, a gente não vê as grandes redes de notícias trazendo essa barbárie. O bispo continua dizendo que tem casos de meninas que fugiram, mas elas são levadas e não voltam, estão lá com eles. Muitas meninas já foram raptadas, diz o bispo. A população, desculpa, a gente está ruim aqui, a população da zona norte de Moçambique vive com medo constante. As pessoas todas estão com medo, amedrontadas e perplexas com o que está acontecendo. Diz ainda o bispo, a gente que perdeu o marido, que perdeu os pais que perderam os filhos, pessoas que viram familiares sendo decapitados, há um trauma geral. Então, segundo os noticiários, durante esses ataques, algumas pessoas conseguiram fugir, procurando ajuda de familiares, em outros distritos próximos a essa região, né? Muitos, inclusive, vão para Pemba.
que é a capital da província de Cabo Delgado, mas tem vidas que não têm para onde ir. Segundo o bispo, as pessoas que não têm para onde ir vêm para Pemba, por isso, nos últimos dias, chegaram mais de 12 mil pessoas e mais de 200 embarcações. Milhares de pessoas estão numa situação terrível. Detalhe, quem está socorrendo? Gente, eu não estou lendo, daqui a pouco eu vou ler o que vocês escreveram. Sabe quem está socorrendo esses seres humanos que estão sendo atacados pela jihad? Segundo o bispo, principalmente as igrejas e várias organizações de ativistas estão tentando ajudar essa população deslocada, e o governo com um pouquinho de ajuda, mas nem tanto. A realidade é essa, né? E é interessante que a BBC não teve como confirmar, mas trouxe a notícia, sabe? Do tipo, vou dar notícia porque eu sou obrigado a dar. A gente não tem como confirmar. Foi num campo, mas a gente não tem como precisar o que aconteceu. E segundo os noticiários locais, 2.000 pessoas foram mortas e quase 430 mil ficaram desalojadas desde que o início do conflito nessa província que é majoritariamente muçulmana aconteceu. O que está ocorrendo, gente, é que essa região de Cabo Delgado, ela é rica principalmente em gás natural, principalmente, tá? Isso aqui. Então, esses muçulmanos, esse grupo que se filiou ao Estado Islâmico, está oferecendo para jovens pobres muçulmanos. É bom deixar claro, quem está matando seres humanos são muçulmanos. E qual é a desculpa? Estão numa situação econômica muito difícil. E como o Alcorão legitima a jihad, porque é o Alcorão que legitima, qual o problema desses muçulmanos se juntarem ao Estado Islâmico, né, para poder dizimar vidas, estuprar meninas, escravizar essas meninas sexualmente, tomar território, tomar prédios, inclusive do governo? Qual o problema, né? E o mais importante que vocês precisam saber é que hoje eu tomei conhecimento que o Sheikh Ahmed Al-Tayeb, que é o todo-poderoso grande imã da Universidade Al-Azhar, lá no Egito, no Cairo, declarou o seguinte, aliás, essa Al-Azhar é a principal instituição sunita islâmica sunita do mundo, tá? E ele avisou que ele não aceita os insultos ao profeta Muhammad e prometeu processar os perpetradores em tribunais internacionais. É isso que vocês ouviram. Enquanto cristãos e não cristãos, né? Porque nós não temos ainda a confirmação do alvo desses grupos, né? Então, não teve um jornal sequer, nem jornal cristão nenhum. Todos noticiam apenas que civis foram assassinados, executados. Já é uma tática aí globalista para tirar os cristãos do foco genocida da jihad atual, né? Então, não se sabe a religião dessas mais de 50 pessoas que foram decapitadas. Porém, é só ver como o Estado Islâmico trabalhava lá, atuava na Síria e no Iraque. Quem era decapitado? Cristão e minorias. Claro, xiita também, muçulmano xiita também era decapitado, os yazidis eram decapitados. Então, o cristão é o principal foco da jihad terrorista desse grupo sanguinário. Mas eu não vi nenhum jornal, até porque está difícil descobrir quantos mortos, identificar os mortos, porque as famílias não têm nem como enterrar os seus mortos. Eles não podem voltar para aquela área, porque em tudo quanto é lugar que eles entraram, eles também fizeram carnificina. Então, por enquanto, a gente ainda está muito assim. Porém, tem um detalhe. Será que seria tão difícil assim se saber se essa aldeia ela é majoritariamente muçulmana ou não, né?
porque aí é um grupo muçulmano fazendo uma limpeza religiosa no local, né? Então a gente já está vendo, gente, traço de genocídio. Isso é traço de genocídio em Moçambique. Isso acontece desde 2017, mas está a imprensa toda quieta. O secretário-geral da ONU emitiu uma notinha de qualquer maneira, mas não vi até agora nenhum grande país no Ocidente, nenhuma grande autoridade se levantando contra essa barbárie, o que é um absurdo. Então, entendam bem, esse Sheikh Ahmed Al-Tayeb, que de vez em quando eu falo o nome dele aqui, vocês veem, enquanto os muçulmanos estavam usando a jihad com base no Alcorão para matar todos aqueles que eles viam pela frente, para tomar uma zona rica economicamente, tomar o poder ali, enquanto isso acontecia, porque foi de sexta até domingo, não dá para precisar direito, né, o dia certo dessa barbárie, mas esse grande imã já está fazendo uma campanha global. Escutem o que eu estou falando. Brevemente, queridinho no Brasil, se você criticar o profeta do Islã, você vai ser processado, tá? Quer dizer, já tem gente processada no Brasil, a gente sabe. Só que Al-Assad vai se empenhar nos tribunais internacionais para que haja criminalização com base na lei da blasfêmia. Recentemente eu já fiz uma live divulgando isso. Jornais árabes divulgaram assim que houve o problema lá na França, onde Macron reconheceu óbvio que o Islã no mundo inteiro está em crise. Que na realidade não é o óbvio. É só conhecer a história do Islã que você sabe que não é bem crise, é o Islã ortodoxo se apresentando como se apresentou quando praticamente exterminou o cristianismo do norte da África, Oriente Médio e sul da Ásia, né? É só conhecer um pouquinho de história que vocês vão saber disso. Porém, na época, quando o Macron disse que ia se levantar contra a supremacia islâmica, não é contra os muçulmanos, é contra os, entre aspas, fundamentalistas islâmicos. O mundo muçulmano fez boicote, vários países, várias lideranças se levantaram, e uma das lideranças que se levantaram contra o direito de um país ocidental, né, dar aos seus nacionais, garantir o princípio da liberdade de expressão, o primeiro que se levantou foi justamente Ahmed Al-Tayeb, e deixou claro, já pedia à comunidade internacional para criminalizar a blasfêmia. Então, queridos, está havendo uma campanha e todo dia a imprensa árabe está trazendo um novo capítulo sobre isso. Só não vê quem não quer. Então, primeiro ele fala sobre isso, né? O próprio líder do Hezbollah também recentemente diz que Macron está incitando os muçulmanos franceses para um combate, ou seja, para uma jihad contra a França. Então, no mundo muçulmano, a retórica, a narrativa está sendo essa belicosa, está sendo essa de jihad. Então, nesse momento que o Ocidente era para estar chorando por vidas decapitadas, se bem que todas as vidas negras importam, não é bem assim, né? Cadê o Black Lives Matter? Cadê, gente? O Black Lives Matter fica calado, a extrema-esquerda globalista fica calada, mas o grande mãe da fala, ó, é pouco. Ele falou aqui, diante da imprensa árabe, o seguinte, abre aspas, para a maior autoridade sunita de todo mundo, no mundo muçulmano, é lógico. Rejeitamos chamar o terrorismo de islâmico. Prestem atenção, como agora não poderemos nem mais chamar os jihadistas de terroristas. Não vamos poder mais, porque olha o que ele falou. Rejeitamos, não vamos poder, entre aspas, né? Não é bem assim, mas ele diz o seguinte, rejeitamos chamar o terrorismo de islâmico, disse Al-Tayeb, acrescentando que todos, inclusive você, infiel, kafir, todos devem parar imediatamente de usar esse termo. Pois, sabe por que você tem que parar? Segundo Al-Tayeb, mas não é Al-Tayeb não, é a Sharia que ensina e ele não fala isso, tá? Diz ele, sabe por que você tem que parar de falar que um terrorista islâmico é um terrorista? Você deve parar, porque isso fere os sentimentos dos muçulmanos em todo o mundo.
e contradiz a verdade conhecida por todos de que o Islã é a religião da paz. Então preste atenção, nós não podemos mais, imediatamente, tem que parar de chamar um terrorista, um jihadista de terrorista islâmico, porque, segundo ele, isso fere os sentimentos do muçulmano. E eu pergunto, e essas vidas que foram agora decapitadas por muçulmanos lá no Moçambique, em Moçambique? Como é que ficam os sentimentos das famílias dessas pessoas? Como é que fica o sentimento de milhares de pessoas pelo mundo que já perderam as suas vidas ou foram feridas gravemente ou estão hoje escravas sexuais por causa do terrorismo islâmico? Então, só importa o sentimento dos muçulmanos, o sentimento do Ocidente que está sendo destruído por uma ideologia assassina, tá? Uma ideologia assassina, porque o fundamentalismo islâmico, eu tenho que usar esse termo, senão já sabe, né? O Sheik já avisou que vai processar todo mundo, né? Então deixa eu usar o fundamentalismo islâmico, porque isso a academia hipócrita ocidental ainda aceita. Se você disser que um terrorista é um fundamentalista islâmico, você não vai ser processado por enquanto aqui, porque a academia ocidental aceita isso, né? Agora tem um detalhe. Ele não quer que nós chamemos mais o jihadista por terrorista, o que ele é de fato, porque ele quer impor uma religião, um dogma através do terror. E tem mais, ele disse que os muçulmanos em todo o mundo rejeitam o terrorismo, agindo sob o disfarce da religião, e enfatizou que o Islã e seu profeta não tem nada a ver com terrorismo. Queridos, eu trouxe ontem aqui a Áustria, botou 30 na cadeia, só 30, muçulmanos super da paz. E diversas instituições, associações muçulmanas foram acusadas pelo MP da Áustria. Isso aqui não é fake news. Mas é claro que o Ocidente está quietinho. Várias associações estão sendo investigadas, estão sendo processadas lá na Áustria. Por quê? Vínculo com o terrorismo, lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, enfim, o pessoal da Irmandade Muçulmana e do Hamas está tocando terror na Áustria. Essas mortes que aconteceram em Viena, 4 mortos, fora os feridos, né? Isso aí, segundo a imprensa, foi o primeiro ataque na Áustria durante décadas. Eles não estão muito entendendo as coisas, mas entendam bem. A Áustria sofreu a jihad, porque a Irmandade Muçulmana ensina, é a Irmandade, não sou eu. A Irmandade Muçulmana ensina, inclusive o Al-Qaradawi, que é o sheik, que é o principal ideólogo, inclusive ele é o líder da União Mundial de Sábios Muçulmanos, ou seja, vamos respeitar o cara, ele ensina que a jihad é o 6º pilar do Islã. Repito, Al-Qaradawi ensina, Al-Qaradawi, ele entra e sai da França toda hora, entra e sai de mesquita fazendo discurso toda hora, e ele diz que a jihad é o 6º pilar do Islã. Aliás, eu vou fazer um dia uma live só sobre a Irmandade Muçulmana, porque a França diz que quer combater o extremismo, o fundamentalismo e blá, 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 diz que quer, só que desde 2015 a França já sabe, pelo menos o parlamento sabe, em inquéritos que correram nas casas legislativas, que já havia uma ameaça de guerra civil. Por quê? Por causa do fundamentalismo islâmico, por causa dos extremistas muçulmanos, que a extrema-direita perversa não aceita isso. Como é que pode? Como é que pode a extrema-direita não aceitar que haja Sharia, né? Não aceitar que haja no-go zones em determinadas partes da Europa, a extrema-direita não aceitar que nas escolas onde seus filhos estudem, a Sharia determine até os feriados sagrados e tudo mais. Como é que pode o ocidental aceitar isso, né? Aceitar que haja uma imposição da Sharia, inclusive em determinados países, o currículo, inclusive nos Estados Unidos, o currículo nas escolas tem que passar primeiro por entidades muçulmanas, para vocês verem até que ponto eles comandam a estrutura de pensamento no Ocidente, né? É uma coisa assim, e agora estão controlando também a estrutura jurídica no Ocidente. E o Al-Tayeb está aproveitando isso, né? Tudo bem, ele diz que não pode vincular o Islã, o Al-Tayeb, o maior nome no meio acadêmico, tá? O suposto maior nome, né? Vamos dizer assim,
que é lá da Universidade de Al-Azhar. Ele diz que não pode aliar o terrorismo ao muçulmano, porque o Islã e o Alcorão condenam. Aí, querido, você vai ter que fazer uma escolha. Por quê? Porque o Al-Qaradawi, que é mais influente que o Al-Tayeb, volto a repetir, Al-Qaradawi é mais influente do que o Al-Tayeb. Quer tirar a prova dos 9? Vai para o Google, tu vai ver, tá? Então, o líder da União Mundial dos Sábios Muçulmanos, não é de qualquer um, é de sábios muçulmanos, esse líder, além de colocar a jihad como sexto pilar, além dos 5 principais do Islã, além disso, ele reconhece através de uma fatwa, decreto islâmico, que homem-bomba está liberadão. Não é terrorismo. A pessoa se explodir, inclusive ele até deu parabéns para a galera palestina que se explodia para matar criança, mulher judia, sabe? Sabe aquela galera assim, paz e amor, palestino, sabe? Que ouviam as suas lideranças e se explodiam os homens iam receber 70 mulheres lá no paraíso, né? Mas essa galera segue uma fatwa, segue uma orientação dentro da Sharia, lei islâmica, do líder da União Mundial de Sábios Muçulmanos. Então, se esse cara diz que a pessoa pode se explodir para matar os outros, fica complicado hoje o Al-Tayeb dizer, olha, terrorismo não representa o Islã. Porque se algum dia, né, esse Al-Tayeb aí, né, ou qualquer entidade muçulmana quiser me processar, e eu já estou dando a base jurídica para vocês, tá? Por dizer que eu não posso dizer que um muçulmano que mata em função da jihad, é só em função da jihad, tá, gente? Se ele matar por qualquer outro motivo, aí é outra história. Mas se ele mata em função da jihad, né, ele é um terrorista islâmico. Ele é um terrorista muçulmano. Se eles quiserem, eu posso mudar, ao invés de islâmico, usar muçulmano. Tá aí, Tayeb, eu vou te respeitar. Vou chamar, não de terrorista islâmico, tá? Eu vou chamar de terrorista muçulmano, porque ele é muçulmano. Agora, um detalhe, para terminar a live. Esse cara, esse Al-Tayeb, é o mesmo cabra que em 2014, quando a imprensa egípcia foi até ele, disse, olha só, o Estado Islâmico não representa o Islã ou representa? Porque o Papa diz que não representa, Obama diz que não representa. O que ele disse? Que não pode declarar o Estado Islâmico que decapitou essas pessoas lá, que eu não posso nem dizer se são cristãos ou não, porque a imprensa está encobrindo essa notícia, né? Mas ele disse que ele não poderia declarar como apóstata esses muçulmanos do Estado Islâmico, porque eles cumpriam 5 pilares do Islã. E o 6º, segundo Al-Qaradawi, né, que é da jihad, né? E ele ainda citou a surata, o capítulo que mostra cristãos crucificados, decapitados. Ele usou base legal para mostrar o porquê não pode declarar o Estado Islâmico como um grupo apóstata. Então, o Estado Islâmico, segundo ele, também não é terrorista. Segundo ele, não. Eu tenho que respeitar a autoridade. Segundo o Islã ortodoxo, o Estado Islâmico não é terrorista. É um grupo jihadista que a gente precisa respeitar, não ver como terrorista, né? Para vocês verem como são as narrativas. Então, gente, esse mesmo homem que deu apoio a tudo que o Estado Islâmico fez, com discursos bem, sabe, adequados à plateia. Quando era plateia interna, ele dizia, não posso declarar apostasia. E quando é a plateia externa ao Ocidente, ele usa taquia, obrigação de muçulmano mentir para expandir a religião. O que ele dizia? Não representa o Islã, não representa. Então é assim que vive o mundo muçulmano, dentro de uma bolha, porque você, ocidental, não meus seguidores, porque eles estão por dentro, mas os ocidentais, de uma forma geral, não querem estudar o Islã, não querem ler jornais árabes, não querem ler articulistas do mundo muçulmano, né? Não quer estudar segurança internacional. Então, eu quero deixar aqui a minha revolta, a minha indignação,
porque a gente não sabe ainda o número de decapitados. A gente não sabe o número de meninas que foram escravizadas sexualmente. Você tem noção, querida, minha linda, que me segue aqui, tem noção do que é uma criança? Inclusive, várias crianças também foram decapitadas, tá? Então, a gente não sabe quantas meninas agora, com tenra idade, porque o profeta casou com 6 e teve relação com 9 anos, então, menina não tem problema. Aliás, o grande nome do Islã xiita, o Ayatollah Khomeini, determinou que no Irã, a partir de 9 anos, as meninas poderiam casar, deixando claro que seria muito bom que o primeiro sangue da menstruação, é assim que ele fala, tá? O primeiro sangue, eu tô até aqui com as palavras dele, cadê, gente? Espera aí, só um minutinho, para vocês verem, olha o que ele diz aqui. Cadê? Olha só. O Khomeini pregou aos devotos muçulmanos que casar com uma menina antes dela começar a menstruar é uma bênção divina. Desculpa cair aqui, nem o negócio aguentou. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo porque meninas, possivelmente cristãs, estão agora sendo escravas sexuais, estão agora sendo estupradas lá em Moçambique por um grupo que o Al-Tayeb, quando esse grupo se originou, eu não sei se depois de 2014 ele trouxe algum para a imprensa interna, eu sei para a externa. Eu sei que para o Ocidente ele sempre falou que não concorda. Ele sempre falou, o Al-Tayeb é contra o Estado Islâmico. Não me processem contra isso. Mas, em relação a isso, ele disse também que não pode chamar de apóstata, né? Então eu deixo bem claro as duas posições da maior autoridade islâmica do mundo. Então, continuando, Khomeini disse que é uma bênção casar e ter sexo com uma menina de 9 aninhos, ou melhor, com uma menina antes dela começar a menstruar. Olha só bem, com uma criancinha antes de começar a menstruar. Continuando, olha o que ele aconselhou, olha o conselho. Gente, olha o conselho. Desculpa, eu fico revoltada com isso, mas olha o conselho. Abre aspas para Ayatollah Khomeini. Fazei todo o possível para que vossas filhas não vejam seu primeiro sangue em vossa casa. Precisa falar mais alguma coisa? Os pais foram aconselhados para dar essa bênção divina de uma filha ser estuprada com 9 anos, porque nem toda menina de 9 anos já alcançou a puberdade, né? Tem menina que só menstrua com 11, 12 anos, 13, às vezes 14. Então não tem problema. Pode levar a menininha a casar com ela antes de menstruar. Vocês têm noção? Homens, gente, assim, eu não tenho palavras, isso revolta, até porque eu sei que agora, enquanto a gente está aqui, meninas estão sendo estupradas por homens que pertencem a uma visão tem gente que não gosta quando eu uso o termo medieval, né? Uma visão bárbara, uma visão odiosa em relação aos seres humanos. É contra isso que eu milito. É em relação a isso o meu trabalho, é denunciar com base no que eles ensinam, tá? Com base no Islã, com base no Alcorão, com base na Sharia, a desgraça que está acontecendo. Se não tivesse sheik como Ahmed Al-Tayeb, sheik como Al-Qaradawi, Ayatollah como Khomeini e milhares de outros que seguem essa mesma visão ensinada pelo profeta, que foi o selo mais perfeito que tem que ser copiado em todos os seus atos, se isso não existisse, se houvesse uma reforma do Islã, possivelmente o nosso choro não ia ser tão contínuo como é agora, porque eu não tenho palavras para dizer a minha dor em relação a um número que eu não tenho a menor noção de seres humanos, inclusive crianças que foram decapitados e mutilados, e crianças que foram levadas como escravas sexuais no norte de Moçambique. Desde que o Islã começou a entrar em Moçambique, a gente está vendo a situação que está acontecendo lá. Não são cristãos e nem ateus que estão matando seres humanos. São seres humanos que servem a uma religião e que as suas principais autoridades se negam a promover reforma na religião. Então, a minha batalha continua a mesma. Mesmo vindo aparecendo de vez em quando muçulmano aqui dizendo que vai professar, vou continuar lutando pela reforma no Islã. O Islã ortodoxo e carniceiros como esse Al-Tayeb, Al-Qaradawi e tantos outros mais
possibilitam essa desgraça que eu acabei de trazer. Então, eu lamento muito, meu coração chora pela África, por Nigéria, por Moçambique e por outros países africanos que também estão passando por situação assim dramática em relação a conflitos religiosos, conflitos sectários e que o Ocidente não está nem aí. Líbia tem escravização. Sabe quem está escravizando o negro na Líbia? Sabe quem está escravizando? Grupo muçulmano. Os dois principais grupos muçulmanos que estão em embate estão nessa vibe de escravizar, porque o Corão não proíbe. Mas você não vai ver Black Lives Matter denunciando isso. Black Lives Matter só serve para quebrar os Estados Unidos, para destruir patrimônio público, para pregar a destruição da polícia, para a bandidagem reinar. Black Lives Matter só serve para tentar destruir a figura do homem, por causa da sua visão extremista, feminista. E outro detalhe, uma das fundadoras do Black Lives Matter, eu esqueci o nome da sujeita agora, mas uma das fundadoras é uma nigeriana, volto a repetir, uma nigeriana, a ascendência dela é na Nigéria. E essa mulher hipócrita criou aí um grupo, ajudou a criar um grupo que diz que todas as vidas importam, todos os negros importam, que a vida dos negros importa, não interessa o que eles dizem. O que interessa é que uma negra ou preta, eu não sei mais como fala, porque os grupos de extrema esquerda dos movimentos negros, eles impõem até o que você tem que falar. Nenhum deles está falando dos negros, pobres, africanos, que estão sendo decapitados e estuprados. Nenhum está falando. Mas é capaz de amanhã dizer, não, você não podia falar negro, você tinha que falar preto. Ou então você não podia falar preto, você tinha que falar negro. Então, enquanto eles debatem termos que não resolvem a situação de dor do negro africano que está sofrendo e não tem voz no Ocidente, tá? Que é isso que esses grupos fazem, são hipócritas. Black Lives Matter é um grupo hipócrita que pegou toda a agenda marxista, e eu já fiz live sobre isso, vou colocar até o link aqui, usam a agenda marxista não com preocupação com o negro. Quem se preocupa com o negro, e principalmente com as nações negras, agora está dando voz aos moçambicanos que perderam seus entes queridos nessas desgraças. Fico por aqui, gente. É demais para mim. Uma boa noite para vocês. Amanhã eu devo estar entrando novamente em live para, de repente, eu tenho mais notícias sobre isso. E, por favor, divulgue, compartilhe essa live. Vou jogar agora no YouTube também, tá bom? Obrigada, gente. Uma boa noite para todos. Obrigada pelo apoio. E vamos viralizar esse vídeo. Fico por aqui e meu luto por Moçambique.